Fala, galera, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio de Futebol em Blocos. Estamos aqui com o Renato e hoje o tema vai ser Cruzeiro. 2020 do Cruzeiro, que foi um pouco diferente do que eu acho que a torcida queria, né? E a expectativa para o 2021. Renato, obrigado por ter aceitado. Boa noite. Se apresente para a gente. E aí, boa noite, pessoal. Eu sou o Renato, amigo dos meninos aí. Vamos aí trocar uma ideia aí sobre o Cruzeiro um pouquinho, que não tá muito bom não, mas tá bom também. É, cara, começando já a primeira pergunta sobre a Série B, cara. Ao seu ver, por que que o 2020 do Cruzeiro deu errado? Porque quando a gente fala de Série B, por exemplo, se a gente pega um exemplo bem sucedido, vamos pegar o Corinthians de 2008. O Corinthians foi meio que uma questão de aceitar a Série B e montar um time para jogar a Série B. Pegou alguns jogadores que estavam com protagonismo em times menores e pegou alguns jogadores mais coadjuvantes em times maiores. Eu não vi isso acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi mais refém da situação financeira dele do que planejador do elenco. Fala pra gente por que você acha que deu errado, quais foram os motivos desse 2020 ruim pro Cruzeiro? Cara, então, na concepção dos torcedores, né, pelo menos a maioria dos meus amigos e tal, que a gente conversava e tudo, a gente, primeiro que nunca tinha vivido, né? Então, como isso era uma realidade muito distante do clube, a maioria nem acompanhava a Série B, não sabia como é que funcionava direito. Tipo, você sabe como é que é o campeonato, tudo ok, mas não sabia como é que era o nível de Uhum. competitividade. Era só aquele popular, tipo assim, ah, lá é só chegar e ganhar, né? E aí, dentro daquele turbilhão que foi o ano de 2019, o Cruzeiro cheio de escândalo, envolvido, toda hora uma corrupção aqui. E aí, acabou o ano, né? Acabou o ano de 2019, foi começar o de 2020, naquele turbilhão, toda semana, todo dia, era um jogador colocando o Cruzeiro na justiça tal, e aquilo ali todo dia chegando de notícia tal, e você não sabia mais o que era verdade, o que era mentira. E o Cruzeiro tendo que se desfazer do jogador a preço de banana, rescindindo o contrato, porque o clube estava tão queimado que ninguém queria comprar um jogador do Cruzeiro, né? Tipo assim, quem queria também pagava barato, né? E tinham alguns caras que não tinham a menor condição de permanecer no clube, né? O exemplo do Thiago Neves, o exemplo do Robinho mesmo, que acabou indo pro Grêmio. Esses caras, eles não tinham mais como permanecer. O Fred, o Egídio, porque eram caras que estavam marcados pelaquela gestão que foi corrupta, né? E aí, o Cruzeiro, na época da montagem do elenco, ele foi refém dessa situação financeira, igual você adiantou, e acabou que não trouxe nenhum nome, por exemplo, para o meio-campo. Né? Isso foi uma das coisas que a gente sentiu muito falta. O Cruzeiro não tinha meio-campo, o Cruzeiro não tinha armação de jogada, o Cruzeiro não conseguia finalizar a jogada bem, né? E contratou jogadores que não estavam ao patamar de um time para ser campeão da Série B, que o nível é alto, né? E trouxe peças que não davam para ser usadas em local nenhum. Para ser bem sincero, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem, né? O Patrick Bray, né? Que ele tinha vindo da Ferroviária, eu acho, Jogou no lateral, Vila. e é horrível, mano. Tipo assim, ó, mano, é um cara que ele é muito ruim, velho. E aí você vai pegando outros, por exemplo, o João Lucas também, que veio do Ceará, e tem a lista gigantesca de jogadores, entendeu? Então, a gente ficou refém da molecada da base, que nunca tinha tido uma experiência no profissional e teve que subir toda de uma vez, né, Uhum. para suprir a ausência de jogadores que a diretoria contratou de forma sem nenhuma explicação, né? A diretoria fez um planejamento completamente errado, não buscou, tipo assim, reforços pontuais para as posições que o Cruzeiro já precisava dos outros tempos, né? Permaneceu com alguns jogadores velhos que, tipo assim, não conseguiam manter o ritmo de Série B, que é um ritmo muito mais físico do que a Série A, né? Ele é muito menos técnico, é um Sim, ritmo muito mais físico, e o Cruzeiro não tinha essa velocidade. Você sentia essa falta de velocidade até mesmo no Campeonato Mineiro. E sim. aí o Cruzeiro fez muita contratação de atacante, que a gente acabou não usando. Tem até um caso que tá aqui no Atlético Goiano, que é o Robertson, né? E cara, foi virando uma bagunça, saca? Virou realmente uma bagunça. Entendi. Com relação, eu achei importante o que você falou aí, que o nível da Série B é a questão físico, né? A gente observa, por exemplo, 2016, o Vasco com o Nenê, Andrezinho, Fernando Miguel, Rodrigo, um time, entre aspas, muito mais interessante do que o Atlético, e o Atlético campeão. 2017 a mesma coisa, o Internacional
antes desse Cruzeiro de 2019, o melhor elenco a ter caído era o Internacional, e esse Inter de 17 era a base, o Inter de 16 era a base do 17, né? E a gente viu muito isso com o Cruzeiro. Seguinte, com relação à troca de treinadores, porque o Cruzeiro começa, né, com o Adilson Batista, né, já de 2019, vem o Ney Franco, depois vem o Anderson Moreira, né? Aí Depois o vem Ney o Ney Franco. Franco e aí vem o Filipão. Como você acha que essa troca de treinadores constante, essa mudança de trabalho, atrapalhou o andamento do clube, cara? Porque são trabalhos muito diferentes, né? Então, você fala, tipo assim, como que isso atrapalhou? Eu acho que isso vem até no assunto que a gente acabou de comentar, sabe? Na questão de formação de elenco. Porque a diretoria, primeiro que não tinha diretoria, né? Quem estava tomando conta do Cruzeiro era o conselho diretor, né, nessa época. Então, era meio que a voz da torcida lá dentro, e a gente sabe que por mais que tenha que se ouvir a torcida é muito de momento, né? Então, você tem que ter, a palavra que falta no futebol brasileiro é planejamento, você tem que ter planejamento, e aí você trazia um técnico. Ele fazia as contratações pontuais que ele achava que seria interessante para o estilo de jogo dele. Logo na sequência, você mudava para um técnico que tem um estilo de jogo totalmente diferente. E Sim. aí, dentro desse conselho de diretor, né, ele até tentou buscar nomes de técnicos, né, no caso do Ney Franco e do Anderson Moreira, que estavam habituados com a Série B. Né, os dois, eu não sei se o Anderson foi campeão, mas o Ney Franco foi, né, com Goiás. O Anderson foi campeão com o Goiás, 2012. O Ney Franco é o que foi para Sula com São Paulo, né? Sim. Acho que é isso. Então, tipo assim, eram técnicos que já tiveram alguns trabalhos bons no passado, mas que estavam muito desatualizados no mercado, entendeu? E Sim. aí eles não conseguiram tomar conta, entendeu? Não ia rendendo e chegou na fase do Filipão. O Filipão, no que ele chegou, para a torcida foi um alívio. A gente sentiu, tipo assim, nossa, ou agora não cai, ou então acabou o barco, não precisa nem trocar mais e já era, entendeu? O Filipão não vai dar conta do serviço. E a gente sentia que ele estava ali realmente era para ajudar, entendeu? Porque no meio, dentro da gestão dele, foi enorme a quantidade de salário atrasado, né? Até mesmo dele, salários atrasados dele. Ele montou um esquema tático no Cruzeiro, que era o seguinte: fecha a casinha atrás e briga por uma bola. Entendeu? O Cruzeiro, tanto que você pode ver naquela época, o Cruzeiro não fez uma goleada. O Cruzeiro ganhava jogos de 1-0, o Cruzeiro ganhava jogos de 2-1, ou então, tipo assim, empatava um jogo, tal, mas aquilo pra gente já tava bastante, entendeu? Porque quando ele chega, o Cruzeiro tava na zona, né? Sim. Começou chacota, tipo assim, o Cruzeiro vai cair pra Série C. E aí a torcida não sabia o que a gente ia fazer. Porque você não podia manifestar, né? Já tinha começado a época da pandemia, você não podia reunir, você não podia fazer nada e não tinha o que você fazer, né? Todos os protocolos estavam sendo seguidos e tal, então estava meio desesperador. Então ele chega e estanca. A gestão, o elenco, o trabalho dele foi para tancar o sangramento que estava dentro do Cruzeiro, para evitar um rebaixamento para a Série C. Entendi. Isso já seria meio que a segunda pergunta. Então, você acha positiva a vinda do Filipão para aquele momento? Você acha que foi mais positiva para ter um cara um pouco mais experiente? Essa questão ao apego de quem já conhece futebol do que tentar um cara novo que talvez não é uma certeza de sucesso? Eu acho que foi. Eu acho que o trabalho dele foi muito mais positivo, apesar de que no final ali, todo torcedor sentia, tipo assim, a gente não queria comentar com ninguém, porque depois de tanta decepção você acaba ficando retraído, né? Mas aí dava para sentir que ia, entendeu? Se tivesse mais um pouquinho de gás, ia. Mas eu acho que se não fosse um cara do tamanho do Filipão, que foi campeão do mundo e tal, e os jogadores respeitam muito a imagem dele. Eu acho que se não fosse um cara do patamar dele, não ia ser possível, tipo assim, botar os caras para correr. Eles corriam pelo Filipão, entendeu? Uhum, Eles não corriam por causa de salário em dia, porque não tinha. Eles corriam entendi. por causa do Filipão, entendeu? Nossa, mano, é um técnico, tipo assim, campeão do mundo. E meio que pareceu que os outros times começaram a respeitar mais o Cruzeiro. Porque na Série B tava tipo assim, ó, quem que é esses caras aí? E vão pra cima deles e vão bater, entendeu? Tava desse modelo. Sim. Cara, e é até estranho, né? Porque a gente observa até ultimamente no Cruzeiro treinadores com características um pouco mais reativas, como o Mano Menezes,
como o próprio Filipão dando certo no Cruzeiro, que era um time de características mais ofensivas, né? Por exemplo, eu sou de 96, você é 98, né? Sou 99, né? 99. Com certeza, você cresceu com o Cruzeiro. Tipo assim, eu era um pouco mais velho na época, eu cresci meio que assistindo aquele Cruzeiro de 2003, mesmo não sendo torcedor do time. Meu pai sempre assistia comigo. Era sempre muito legal ver o Cruzeiro. A gente cresceu vendo o Cruzeiro ganhar muitos títulos, lotar a sala de troféus. E eu acho que nem o mais pessimista dos cruzeirenses imaginava uma situação assim e essa Série B, né? No caso, eu particularmente, mesmo não torcendo para o time, eu achava que o Cruzeiro ia fazer uma boa Série B e ia subir sem maiores problemas. Realmente é uma situação que a gente pensa a que ponto chegou, né, cara? Principalmente a questão do Filipão, a questão de ter que trazer um treinador mais experiente, é uma situação meio desesperadora, né, cara? Foi a questão, tipo assim, o Cruzeiro chegar ali a tá na degola para a Série C, aquilo ali bateu um desespero, entendeu? Não importava quem fosse o técnico ali naquela época, ele tinha que ser demitido. Porque a pressão, que a gente já sabe que a pressão dentro de um clube grande, ela é muito maior do que dentro de um clube Série B normal. E aí o cara Sim. chega ali, depois de um trabalho que já estava sendo ruim, né? Então, tipo assim, igual o Anderson Moreira, ele já chega de um trabalho que estava queimado com a Adilson. Aí o trabalho dele não dá certo, né? E Franco já chega com o trabalho queimado, tendo que resolver de qualquer maneira. E aí também não dá certo. Aí Difícil. chega o Filipão, tipo assim, olha, é o seguinte, vamos mudar isso aqui, vamos fechar a casinha, começar lá atrás. E aí trouxe a peça mais importante, né, do ano passado, na minha opinião, que foi o Rafael Sobis, né? Foi a melhor contratação que o Cruzeiro fez. E ele foi resolvendo os jogos do Cruzeiro, ele começou fazendo gols, tal, no instante já estava ali sendo artilheiro, empatado com o Manuel, né? E conseguiu, tipo assim, escapar da derrota mesmo, porque ia ser uma derrota cair para a Série C. E o Sobs, tecnicamente, muito acima do nível Série B, né, cara? Puta jogador, finalizador, joga bem dentro, fora da área. Cara, muito bom. Cara, agora vamos tratar sobre essa temporada que vai começar agora. 2021 do Cruzeiro, velho. Qual que é a expectativa? Financeiramente, questão das categorias de base, questão das contratações. Você acha que esse ano, com as contratações que vieram, tem a lista aqui, agora eu falo, cara, com as contratações que vieram, na sua opinião, o Cruzeiro realmente entendeu que é necessário montar um time para B, montar um time para conseguir o acesso, ou você acha que isso ainda está distante, o Cruzeiro vai ter um pouco de dificuldades ainda nessa temporada? Trouxe algumas contratações aqui, tem o Eduardo Brock, zagueiro, que veio do Ceará, jogou no Goiás. O Marcinho, que fez uma boa Série B no Sampaio Corrêa. O Matheus Barbosa, que veio do Cuiabá. O Alan Ruschel, que foi campeão da Série B com a Chape. O Felipe Augusto, aí do América mesmo. E o Matheus Neres, do Palmeiras. Veio o Bruno José, do Brasil, de Pelotas. E vieram dois meninos da base, o Gui Mendes e o Zé Eduardo. Então, só para falar um pouquinho do caso do Zé Eduardo, né? Eu não sei se você ficou sabendo, Uhum, mas o caso dele é muito polêmico, né? Ele inclusive ele tá passando por uma cirurgia, né, no coração, tal, uhum, ele não tá nem tão bem. O caso dele foi um caso que gerou, tipo assim, estranheza da torcida ano passado, que foi algo, tipo assim, uhum. que beirou o absurdo para o torcedor. Que é o seguinte, ele fez uma ótima Série D, né? No América de Natal, ele era o artilheiro da Sim, competição e tudo. E a gente falou, mas como assim? Esse cara é do Cruzeiro, tá emprestado e não joga, né? E aí começou, o Cruzeiro trouxe ele de volta e repatriou ele. Eu acho que foi pagando, eu não lembro na época. Ele veio para jogar no time do Filipão, ainda na época, e esse eu acho que é o ponto negativo do Filipão, a questão da base dos meninos mais novos, né? Ele sempre gostou do time mais experiente, a gente viu isso no trabalho dele no Palmeiras, tal. Ele gosta dos medalhões, né? Ele não dá tanta sim, oportunidade para a base e o menino ficou encostado de lado, entendeu? O Cruzeiro precisando de alguma opção no ataque, alguma opção ofensiva, e ele ficava no banco, ele não tinha oportunidade de jogar. E isso foi deixando, tipo assim, a gente vai, mas como assim? A chegar ao ponto do Cruzeiro oferecer de volta ele pro América de Natal. A gente como, mas como assim? Vocês pagam para trazer o jogador, não usa ele e vai emprestar de graça de novo? Tipo assim, ele nem teve a oportunidade de jogar.
E aí, isso foi um caso que deu muita estranheza. Agora, como já começamos aqui o ano de 2020, né? Você citou aí as contratações, 21. de 21, a gente já teve aí alguns jogos do Campeonato Mineiro, né? Que agora foi paralisado, mas a gente vê ainda o time do Felipe Conceição tá meio perdido, eu acho. Ele tá tentando montar o elenco ainda, mas o definido é do meio para trás. Entendeu? São as posições que estão definidas. Tá jogando ali na zaga o Brock, né? Porque o Manuel ele teve um desconforto. A gente tá achando que as páginas de Cruzeiro e tal estão achando que é algum rumor que ele possa estar saindo do Cruzeiro. Né? O contrato dele vence agora em julho, então a gente acha que ele pode estar saindo, que ele pode estar indo para algum outro clube. E isso pra gente é muito ruim, porque ele foi o nome mais importante, né, desse elenco no ano passado e vinha sendo esse ano também, fez alguns gols no Campeonato Mineiro que foram salvadores mesmo. Hoje o Cruzeiro está na quarta posição. E alguns nomes, igual você citou, né, que a gente vê que tá fazendo alguma diferença no time, é igual aqui o Claudinho e o Marcinho. Eles revezam muito posição. Todo Uhum, jogo entra um, começa um e no meio do segundo tempo tem que trocar para outro. O primeiro tempo do Cruzeiro ele não consegue ser efetivo. Todos os gols do Cruzeiro estão saindo no segundo tempo. Eu acho que se não tiver feito no último jogo, todos os gols do Cruzeiro em 2021 foram no segundo tempo. O Cruzeiro ainda não tinha feito gol no primeiro tempo. Então, tipo assim, que é algo estranho. E é sempre com a mudança. Os gols sempre vinham de quem vinha do banco. Então não dá para entender. Porque um jogo, o cara que tá no banco pega e entra e faz o gol. No outro que ele tem a oportunidade de ser titular, ter mais minutos, ele não consegue jogar. Então, tipo assim, é entendi. algo que fica muito estranho mesmo, sabe? Entendi, cara. E com relação ao trabalho do Felipe Conceição, o que vocês esperam? Porque é aquela questão que a gente sempre tratou, né? Dos trabalhos diferentes. Por exemplo, se a gente pegar de um trabalho mais longevo, a gente pega 2, 3 anos de Mano Menezes, né? Um time geralmente com meio-campo muito marcador, muito forte, mas com muita qualidade técnica, né? Vocês acostumaram com Arrascaeta, enfim, com jogadores, com grandes jogadores. O ano passado, treinadores com um time um pouco mais reativo, uma marcação um pouco mais pesada também, não tão diferente do Mano. O Felipe já vem de uma escola um pouco diferente, né? O Felipe já joga com um time um pouco mais leve, um time que gosta um pouco mais da bola, que não abdica da bola, que procura jogar. Na sua opinião, você acha que isso pode dar um confronto com os trabalhos passados? Ou você acha que com o tempo o time consegue assimilar bem isso, com relação a esse time que está agora? Como o time está muito modificado, né? É um time, por exemplo, que eu acho que quem viveu a época do Mano Menezes mesmo, que está jogando, é só o Fábio. Né? E o Rafael Sobis, que retornou, mas estava em outros trabalhos, né? É só o Fábio. Né? Porque o Dedé não joga mais pelo Cruzeiro e o Léo até hoje não voltou. Né? Então é só o Fábio. Então eu acho que é um trabalho bom essa ideia de trazer um jogador, um técnico que retome as origens do Cruzeiro, porque o torcedor sente falta disso. Isso dá para ver no trabalho dele, dá para ver que ele é um técnico que gosta mais da posse de bola, que ele gosta de propor o jogo, ele não é um cara reativo, ele gosta do jogo estar nas mãos dele. Né? Então, isso eu acho que dá para sentir uma confiança. A gente só precisa ver a questão da evolução do trabalho, né? Porque tem que ter resultado, não basta só ter um desempenho, né? Tem que ter resultado, infelizmente, porque a situação do Cruzeiro não é tipo assim, ó, estamos na Série A, estamos precisando jogar bonito. Né? Não é, o Cruzeiro está ficando em quinto e pode jogar melhor. Não, para a gente o que interessa é os 3 pontos da situação que está hoje. Entendeu? O Cruzeiro precisa voltar para a Série A, o Cruzeiro precisa retomar as receitas, né? Porque do jeito que está, não dá para pagar as contas, né? O Cruzeiro é um clube que é muito caro de se manter e acumulou uma dívida muito grande. Então, tem que ter receita, infelizmente, para poder voltar ao que já foi um dia. Importante você citar a questão da receita. Qual que é a sua expectativa financeira para o Cruzeiro em 2021, cara? O Cruzeiro está se mantendo rentável? Você falou que é difícil com relação à Série B, né? O Cruzeiro é um clube caro de se manter. Mas dá para fazer uma Série B de maneira rentável, de maneira saudável, esse 2021? Mano, eu acredito que não, entendeu? Eu Não. acho que eu acho que vai atrasar salário, entendeu? Eu acho, porque a folha do Cruzeiro, um exemplo é que ela é muito mais cara que a dos outros clubes da Série B.
Entendeu? Uhum. Então, ela tá, mesmo assim, né? Porque ela já teve uma redução muito drástica, né? O Cruzeiro colocou agora um teto de limite salarial, mas mesmo assim eu acho que vai faltar porque não entra nenhuma receita, né? Esse é o ano do centenário e tudo, a gente tenta ajudar, a gente compra camisa, o torcedor faz sócio, o torcedor faz tudo que pode, mas o Cruzeiro ainda tem algumas peças que são muito caras, né, dentro do elenco. E tem algumas que não tem como desfazer delas, igual não tem como desfazer de um cara igual o Fábio, né, que tem um salário alto, mas que é totalmente justificável. E eu acho que vai ser um ano que lá pro final do ano a gente vai voltar naquela situação de atrasar salário, vai voltar naquela situação de ter algum processo com relação a jogador. Essa semana mesmo, o Regis entrou na justiça contra o Cruzeiro pedindo 500, 600 mil reais de salários atrasados com FGTS, 13º, férias, algumas coisas assim. Então a gente está vendo que isso vai demorar um tempo para mudar. Você não resolve um rombo do tamanho de um dia para a noite, né? Então eu acho que ainda vai passar um perrengue esse ano. Certo, cara. Cara, no mais é isso. Obrigado por ter aceitado o papo aí, mano. É sempre bom falar de um gigante, né? Numa situação ruim, mas no ano de centenário ainda, cara, é difícil, mas valeu demais por ter aceitado. Como a gente sempre fala no final dos vídeos, é o intuito da página, mano, trazer a galera que gosta de futebol, que torce, mas que vai debater, que vai conversar com a gente criticamente aqui, que vai trazer umas coisas que muitas vezes a gente não sabe, né? E é isso aí, cara. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Que é isso, Matheus. Eu que agradeço o convite. Isso aí, pessoal. Segue a página dos caras no Twitter, no Instagram, que o papo é diferenciado mesmo. E quem quiser participar aí, manda mensagem pros caras aí, que às vezes é o próximo. Valeu, mano.